Alô galera goiana, alô galera colorada, alô você torcedor do CRB, sejam bem-vindos ao Futebol 62. Neste vídeo eu vou trazer para vocês todas as informações pré-jogo deste duelo entre Vila Nova e CRB pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Bem-vindo ao jornalismo esportivo do século XXI. Bem-vindo ao Futebol 62. Seja sempre muito bem-vindo ao Futebol 62, é uma enorme satisfação contar com a sua audiência, que bom ver você por aqui. Deixe aquele like para prestigiar o nosso trabalho, fique à vontade para fazer o seu comentário, pois a gente faz questão da sua participação aqui. E se você ainda não for inscrito no canal, eu te convido a se inscrever, pois assim você ajuda a fortalecer esse espaço dedicado ao futebol goiano. Este vídeo tem um oferecimento da Globo Motores e Cabeçotes. Se você está com problema no seu motor, você quer retificar, o local é a Globo. Se você quiser dar ele a base de troca para pegar um outro, o local também é a Globo Motores e Cabeçotes. Pagamento facilitado, aquele descontão à vista, né? A Globo não perde negócio contigo. Como diz as mães, né? Recado de mãe, quem faz bem feito faz somente uma vez. Anote aí o telefone, o WhatsApp da Globo, 992304605. Lá também tem o telefone fixo, 3548-8496. Globo Motores e Cabeçotes, parceira forte aqui do Futebol 62. Vamos então trazer para vocês a partir de agora os detalhes de Vila Nova e CRB, este duelo da 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O serviço do jogo, o Campeonato Brasileiro da Série B, como eu disse, é a 18ª rodada. A partida acontece nesta terça-feira, dia 22 de julho, às 21h35 no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia. Quem quiser acompanhar a partida por imagem, terá a transmissão do aplicativo Disney Plus, tá bem? Agora vamos conferir as campanhas das duas equipes dentro desta Série B do Campeonato Brasileiro. O Vila Nova tem 24 pontos e ocupa a 8ª colocação. São 17 jogos com 7 vitórias, 3 empates, 7 derrotas, 47% de aproveitamento. O CRB em 11º lugar com 22 pontos, 17 jogos, 6 vitórias, 4 empates, 7 derrotas. 43% de aproveitamento. O retrospecto entre as duas equipes, com dados do futebol de Goiás.com.br, são 28 jogos na história. 6 empates aconteceram. 13 vitórias do Vila, 9 vitórias da equipe do CRB. Os goianos fizeram 35 gols, os alagoanos marcaram 25 gols. A arbitragem para o jogo desta terça-feira: André Luiz Policarpo, de Minas Gerais. Ele será auxiliado pelo Felipe Alan Costa, que também é mineiro, e pela Carla Renata Cavalcante, de Pernambuco. No VAR, o catarinense, né, que já apitou por outras federações, Heber Roberto Lopes. Então, esta é a arbitragem para esse jogo entre Vila Nova e CRB. Agora eu vou trazer para vocês as prováveis escalações das duas equipes, como o Vila vai a campo, como o CRB vai a campo. Vamos começar pelos donos da casa, vamos começar pela equipe do Vila Nova. Time do técnico Luizinho Lopes, provavelmente no 4-3-3, eu vou explicar isso para vocês aqui na sequência. Desfalque do Vila, o Jean Mota, né, com a lesão séria ali no joelho, está fora. Por outro lado, o treinador conta com os retornos do Alisson Maia, que cumpriu suspensão automática, do Guilherme Parede, voltando de uma punição recebida por declarações contra o trabalho do Luizinho Lopes, e também do André Luiz, né, que se recuperou de lesão e está de volta, fica novamente à disposição do técnico Luizinho Lopes. Um Vila, eu desenhei o Vila aqui no 4-3-3 e vou explicar para vocês a razão. Com House no gol, Elias na direita, o Alisson Maia, Thiago Pagnussá e Formiga. O meio campo com o João Vieira, o Arilson e o Igor Henrique. Lá na frente o Bruno Xavier, o Poveda voltando a ser titular do Vila e o Dodô. Vou até voltar aqui para outra tela para trazer para vocês aqui uma explicação porque é que eu coloquei o Vila num 4-3-3 e não num 4-4-2. Me baseei no jogo contra o Avaí, correto? Porque a minha ideia contra o Avaí seria que o Dodô faria aqui o centro de campo com 2 homens abertos e o Igor Henrique fazendo esse corredor, né, um falso 9. Isso não aconteceu. Ele abriu o Dodô pelo lado, abriu o Xavier por aqui, o Todinho no meio, o Dodô por lá,
e o Igor fazendo esse meia centralizado, né? Então essa é a ideia, por isso que eu desenhei a equipe num 4-3-3 e não num 4-4-2, porque ele não usou dois meias aqui abertos, né? Ele abriu o Dodô, inclusive para acompanhar o lateral adversário, e centralizou o Igor Henrique. Pode ser que hoje, né? Pode ser que hoje, diante do CRB, o Luizinho tem uma postura diferente. E aí a gente analisa isso para vocês no pós-jogo, tá bem? Agora vamos conferir aqui a equipe do CRB. O CRB do técnico Eduardo Barroca, com 2 passagens pelo Atlético. Ele não conta hoje com o Fábio Alemão, zagueiro, e não terá também um lateral direito, o Everton. Por outro lado, o goleiro Matheus Albino, que cumpriu suspensão automática, um dos bons goleiros dessa Série B do Campeonato Brasileiro, ele está de volta ao gol do CRB. A equipe alagoana deve jogar com Matheus Albino no gol, Rainer, ex-jogador do Atlético, na lateral direita, Henry, Segovia e Matheus Ribeiro, outro ex-atleticano. Matheus Ribeiro é destro, vai jogar na lateral esquerda. Igor Meritão, passou pelo Goiás, Danielzinho, passou pelo Atlético, e o GG, ex-Vitória, ex-Botafogo. Lá na frente, William Potker, Brenner Culano. Pode ser que o Douglas Baggio entre aí. Se o Douglas Baggio entrar, o William Potker faz centroavante e o Douglas Baggio joga pelo lado. E o Thiaguinho aberto lá pelo lado esquerdo. Esta é a equipe do CRB para enfrentar o Vila Nova. O Vila vem na sequência já de 2 empates, mas de 4 jogos sem perder, né? Foram 2 vitórias, depois 2 empates. Do outro lado, o CRB tem a maior sequência sem vitórias nesse momento dentro da Série B. Já são 5 jogos sem ganhar. A última vez que o CRB ganhou foi do Goiás, lembra? O CRB venceu aquele jogo contra o Goiás lá em Alagoas. Depois daquele jogo, o CRB não venceu mais na competição, saiu do G4, né, despencou, hoje está ali na segunda parte da tabela, na 11ª colocação, com 22 pontos conquistados. O CRB, ao longo da competição, mesmo quando estava bem, sempre teve muitas dificuldades em jogar fora de casa, né? Uma equipe que a maioria dos seus pontos ela conquista jogando lá no estádio Rei Pelé. E o Vila, que nesses 2 últimos jogos não conseguiu ter um grande rendimento, né, principalmente o rendimento ofensivo, deixou muito a desejar. Vamos ver se com o Poveda voltando ao time, se nessa nova formação do técnico Luizinho Lopes, o Vila consegue ser mais competitivo. Porque eu acho que o Vila ele não pode ter a postura que ele teve contra o Operário, de não pressionar o adversário, não agredir o adversário. Isso é um aspecto que o Luizinho tem que melhorar nessa equipe. Não dá para você ficar jogando dentro de casa esperando o adversário errar. O Vila tem que fazer o CRB errar, né? Se você ficar lá atrás chamando o CRB pode não ir, como o Operário fez, por exemplo. E aí você fica aquele jogo lento, um jogo arrastado, um jogo frio, que é muito mais interessante para a equipe visitante do que para o time que está jogando dentro de casa. O Vila não está dentro do G4 neste momento porque não venceu o último jogo jogando no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. Então eu quero ver, gostaria de ver, né, pelo menos uma nova postura do time do técnico Luizinho Lopes. O Luizinho tem que ser mais agressivo, tem que incomodar mais esse adversário, precisa fazer uma marcação mais alta, porque o Vila tem que correr riscos, faz parte de quem joga em casa correr riscos. Não dá para você jogar nesse nível de segurança. Lógico, beleza, não tomar gols é excelente, concordo, mas 0-0 não vai levar o Vila a lugar nenhum, como não está levando nessas últimas rodadas, né? O Vila estagnou ali na tabela, por quê? Porque não vence. Então eu acho que o Vila, mesmo correndo riscos, e faz parte do futebol e da vida correr riscos, o Luizinho tem que ser um pouco mais corajoso nesse jogo de casa diante do CRB. O CRB tem um time interessante, tem bons jogadores, né, mas passa por um momento psicológico pesado, né? Os resultados não acontecem, a cobrança vem, o CRB tem uma máxima muito parecida com a do Vila, que não dá conta de decidir dentro da Série B, né? Na hora das coisas se resolverem, uma equipe que não consegue chegar ao acesso, e isso com certeza pesa. 5 jogos sem vencer também pesa. O Vila passou por isso recentemente, sabe bem como que é. Então o Vila tem que saber se aproveitar desse momento de desespero da equipe alagoana. Para mim, o Vila Nova tem um pouco mais de condições de vencer esse jogo do que o CRB. Não acho que o Vila é favoritaço, mas acho que o Vila tem um grau de favoritismo nessa partida diante da equipe alagoana. Mas você, torcedor, fica à vontade, né? Às vezes você discorda de mim, acha que o CRB é favorito. Se você, em relação à escalação do Vila, você gostou, colocaria diferente, fique à vontade aí
para fazer a sua explanação, para fazer o seu comentário. Você é sempre muito bem-vindo aqui no Futebol 62. Fiquem todos muito bem, meu muito obrigado e até a próxima oportunidade.